The Last of Us está sendo um sucesso, todo mundo concorda, né? Mas eu fui refletir os motivos desse sucesso. Afinal, já tivemos adaptações de outros jogos famosos que não foram tão bem sucedidos assim, como por exemplo o Resident Evil da Netflix. Então, já ter uma base de fãs é sim muito importante, mas ela não define sucesso. Afinal, quando você tem muitos fãs, o nível de exigência também é muito grande. Afinal, ela já gosta daquela história e ela conheceu essa história em um outro formato. Então ela vai com muita expectativa para saber se vai ser fiel, para saber se vai adaptar de uma forma bem feita, se vai acrescentar personagens, se não vai acrescentar personagens. Então é isso, ao mesmo tempo que é algo muito bom, é algo que é muito ruim. Então, outro ponto que é muito importante se tratando principalmente de adaptações é a qualidade com que ela é feita. E nesse caso, a gente tá falando de uma produção HBO, que, vamos concordar, é difícil de errar, né, gente? A gente tem várias outras obras de sucesso no canal que são muito elogiadas pela sua qualidade. E se tratando de The Last of Us, a série foi muito fiel ao jogo. Então não teve tantas mudanças na história original. Claro que algumas coisas são diferentes, mas não tem como também, né? Tem que ter uma mudança ou outra pra funcionar no contexto de audiovisual. Então tem coisas que funcionam num jogo, funcionam num livro, que não funcionaria num filme, por exemplo. Não funcionaria numa série. Então, mudanças têm que ser feitas, isso é mínimo. É algo que a gente tem que ir ciente de que vai acontecer. Mas essas mudanças, elas não mudaram a essência do jogo, não atrapalhou até mesmo a aceitação do público. Então, houve mudanças, mas não houve mudanças, assim, terríveis, que mudou o destino da série, que mudou, por exemplo, a essência de personagem, a essência da história. Então, tudo isso foi positivo e foi bem aceito pra quem era fã dos jogos. E também tem a questão do CGI, né, gente? Meus amigos, que qualidade! Ele foi extremamente bem feito, ficando tudo muito natural, o que fez inclusive com que muita gente, eu incluída, confundisse o que era efeito prático e o que era CGI. Gente, o que foi todo mundo jurando que aquela girafa era CGI, babando na qualidade, falando: meu Deus, olha isso, olha essa girafa, olha esse detalhe. E descobri que aquilo não era CGI, era uma girafa de verdade. Então, assim, gente, eu fiquei sem chão quando eu descobri, confesso. Então, assim, esse é o nível de qualidade de produção que a gente tá falando. Então, é isso, da gente confundir o que é prático, o que é CGI. Então, assim, é muito bem feito. Mas, igual eu disse aqui no começo, gente, é a HBO que a gente tá falando, né? Ela tem fama de fazer esses efeitos com qualidade. Game of Thrones que o diga. Claro que em Game of Thrones a gente percebia muito mais, porque, né, dragões, a gente sabe que não existe nenhum aí pra tá gravando, né? Então, alguns momentos você consegue perceber mais do que foi ali em The Last of Us, mas é sempre feito com muita qualidade. É feito com muitos detalhes, principalmente. Eu acho que é isso que traz essa veracidade, né? Já em questão de elenco, a série também não decepcionou. Claro que teve aquela questão da polêmica, da escolha da Bella pra viver a Ellie, algo que eu confesso que eu nunca entendi, mas ok. Eu sei que quando a gente é fã de algo, principalmente de livros, e eles são adaptados, a gente espera que a aparência seja similar. Afinal, a história inteira ela foi lida com uma imagem específica do personagem na nossa cabeça. Então foi descrito pra gente e a gente cria uma imaginação a partir daquela descrição. Isso gera uma expectativa na hora de você ver a adaptação, pra você ficar: ai, nossa, será que eu imaginei correto? Como será ver o personagem fazendo tal coisa? Então, assim, eu entendo, gera uma expectativa. Eu passei a minha vida, a minha adolescência lendo livros e assistindo adaptação de grande parte deles. Então, teve momentos em que eu fiquei, sim, decepcionada. Mas, gente, a Bella, ela é impecável, ela atua muito bem. Eu acho que isso é inquestionável, até mesmo para as pessoas que tacaram hate na escolha dela, depois assistindo a série, consegue perceber que a atuação dela é muito boa. E é tão boa que é isso, ela traz a essência da Ellie de uma forma, assim, primorosa. Então você mal consegue perceber as diferenças físicas entre elas, o que inclusive são mínimas. Então, assim, gente, mesmo eu não tendo jogado o jogo, eu vi diversos edits, eu assisti alguns vídeos de pessoas jogando o jogo no YouTube. Então eu pude ver a Ellie do jogo, então pra mim
mesmo eu não tendo passado pelo processo do jogo todinho, eu jogando, eu via a Ellie e ponto. A questão que eu acho que é mais revoltante, que acontece em algumas adaptações, não é só a mudança física. É que muitas vezes acontece uma mudança de atitude, uma mudança de jeito de falar, de andar, de agir. Agora ali não. A Bella era a Ellie. Ela agia da mesma forma, ela trouxe essa essência da personagem de forma primorosa, como eu disse. Então, é isso, é físico. E nem é tão distante assim. Então, gente, para com isso, sabe? Não, é o que eu falei, não tem motivo. Eu entendo as questões, a expectativa de uma adaptação, mas nesse caso, não dá pra criticar. Foi muito bem feito, foi uma escolha maravilhosa. Eles não erraram nisso e assim, chega de chorar com isso, pelo amor de Deus, ou de querer agora mudar na próxima temporada, porque vai ter uma passagem de tempo. Não, gente, deixa ela lá, ela tá ótima. A próxima temporada, se ela fizer, novamente vai ser incrível. Então, parou de chororô, vamos crescer, né, galera? Já se tratando do Pedro como Joe, eu não vi muito zum sobre quando ele foi anunciado, então, no geral, ele foi bem aceito por todo mundo. E assim, ele fez um ótimo trabalho mesmo, então não teve problemas, e ele foi lá e fez e entregou aquilo que todo mundo tava esperando dele. Ele trouxe o Joe do jogo. Então, assim, gente, também sem falar, né, que eu sou meio imparcial. Pelo amor de Deus, que homens, né? Quem não está com um feed, se você é usuário de TikTok, você tá com a sua For You lotada de edits de Pedro. Assim, tamo junto, amiga. Talvez seja Daria Chu, sei lá, gente, vamos se tratar, Freud explica, mas que homem. Enfim, foi incrível assistir a construção dos personagens e principalmente a construção do vínculo entre a Ellie e o Joe. Isso não teria o mesmo impacto, por exemplo, se eles não estivessem entregue na produção, entregue na história, a fim de fazer esse negócio bem feito, e se eles também não tivessem uma qualidade na atuação deles. Então, não adianta, não teria o mesmo impacto, a gente não ficaria lá chorando com o Baby Girl, por exemplo. Look, it's me. It's me. It's okay. It's okay. It's okay, baby girl. I got you. Então, assim, foi muito bem feito, o elenco foi ótimo, isso pra mim é inquestionável. A série teve alguns episódios onde as histórias dos personagens foram aprofundadas e foi apresentado mais do que no jogo. O que muita gente também criticou, principalmente no episódio 3. Mas, gente, por favor, né? O episódio foi incrível. Uma sensibilidade gigantesca. Pra mim, foi puro suco do preconceito de alguns telespectadores. Desculpa se você é um deles que ficou entregando mimimi. Geração, olha lá, querem colocar isso em tudo agora. Não sei o que, não sei o que. Pasmem, gente, a Ellie não é hétero, então você já se prepara que na próxima temporada você vai chorar mais um pouquinho quando você assistir. Pelo amor de Deus, gente, desse lado. Pelo amor de Deus, 2023, sabe? Vai viver, entendeu? Foi muito bem feito, os personagens foram muito bem apresentados, a história foi incrível. Eu fiquei assim, eu não joguei os jogos, então, sendo bem sincera pra vocês, eu não conhecia. Foi muito falado, então eu conheci algumas coisas, sabia algumas coisas da história, principalmente quando foi anunciado, saiu muito spoiler, mas eu não conheço muito bem dos personagens em geral. E quando eu tava assistindo esse episódio, eu fiquei muito tocada e eu fiquei assim, pelo amor de Deus, não pode. Aquela cena do jantar, assim, me deu um nó e ao mesmo tempo eu fiquei assim, que lindo. Não dá pra questionar, assim, a qualidade disso, questionar que foi bem feito. Por favor, é preconceito e pronto. Então assim, gente, não tem outro motivo pra criticar o episódio com aquela qualidade. Eu achei ótimo a gente poder se aprofundar em algumas histórias, conhecer um pouco mais, ver um pouco mais de alguns personagens. Então, de fato, pra mim foi um acréscimo positivo. Mesmo eu não tendo jogado, se eu tivesse, inclusive tá nos meus planos, só que a gente não comprou ainda, porque com aquele tanto de bug a gente não compensa, né? Mas assim que for corrigido isso, a gente vai comprar e a gente vai jogar, e a gente vai jogar o segundo, provavelmente, se tudo der certo, antes de lançar a nova temporada. Mas assim, eu acredito que se eu tivesse jogado, eu ia gostar muito de poder ver um pouco mais da história dos personagens de um jogo que eu sou tão fã. Então, eu achei um acréscimo positivo.
Há quem possa dizer que é muito fácil criar uma série de um jogo ou um filme de um livro, afinal o roteiro já tá aqui de certa forma pronto. É só ir lá e produzir a cena. Mas a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, eu acho que torna até mais difícil, começando principalmente pela pressão de um público que já consumiu todo aquele material em outro formato, como eu tinha dito anteriormente. Então, é isso. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim, como a gente já viu diversas vezes dando muito bom ou dando muito ruim. Então, na minha humilde opinião, The Last of Us deu muito bom e eu acredito que vai continuar dando muito bom na próxima temporada. Espero não estar sendo iludida aqui, mas eu não vejo caindo qualidade, eu não vejo caindo padrão. Então, eu acredito que vai continuar sim dando muito bom. E é isso, sem dúvidas, a HBO fez um excelente trabalho, a produção fez um excelente trabalho, o elenco fez um excelente trabalho. E é por isso que todo mundo fez um excelente trabalho, que a série foi e vai continuar sendo um sucesso. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da série? Vocês acharam legal? Vocês acharam bem feito? Vocês sentiram falta de alguma coisa durante essa adaptação? Então me contem aqui nos comentários. Como eu disse no outro vídeo, é sempre um prazer poder interagir com vocês, então comentem aqui. E se vocês gostaram do vídeo também, comentem aqui também. E também não esqueçam de deixar aquele famoso like que ajuda muito a gente, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e divulgar a gente pro amiguinho, caso você tenha gostado do nosso conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por terem ficado até o fim do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.